Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? A tia está com muita saudade, hein? Hoje nós estamos aqui para fazer o nosso projeto de leitura. Olha só, vai ser algo muito legal. Hoje, amanhã e depois da manhã, na sexta-feira, nós vamos ter atividades relacionadas ao livro O Barco dos Sonhos, ok? Então a gente vai trabalhar ele. Você vai pegar esse livro aí no seu material didático, vem dentro daquela caixinha, que a gente vai trabalhar ele esses 3 dias, ok? Então vamos lá, eu vou apresentar hoje um pouco sobre o livro O Barco dos Sonhos. É um livro muito legal. É um livro que fala de aventura. Quem gosta de aventura? Você gosta de aventura? Eu adoro filmes, desenhos, livros que falam de aventura. E eu tenho vários aqui, vários livros que falam de aventura, porque a leitura é muito importante. Através da leitura, o nosso intelecto fica muito melhor. A gente fala melhor, a gente escreve melhor. Então, por isso, a gente precisa estar lendo e trabalhando a nossa imaginação, para a nossa memória ficar ativa e a gente não perder, né? Isso aí que a gente tem de muito belo que é a nossa memória, ok? A gente tem hoje esse livro aqui, O Barco dos Sonhos. É um livro bem legal. Eu adorei quando eu comecei a ver, entender as ilustrações, as imagens, a história. Nossa, é muito legal esse livro. Olha, o livro trata de uma ação, uma narrativa visual. É um livro sem palavras. E é muito legal, porque quando o livro tem palavras, ele também é legal, né? Mas a gente trabalha menos a imaginação. O livro sem palavra, a gente pode trabalhar muito a nossa imaginação. Para o quê? Desenvolver realidades dentro da história, ok? Então vamos lá, A tia vai mostrar aqui pra você o livro, ele é da editora Piá. A gente já trabalhou isso, né? Todo livro tem a sua editora. Aqui a gente encontra a editora. Você tá vendo aí? Hoje a tia tá gravando sozinha. Piá. Aí a gente tem o autor do livro. Você já pegou seu livro? A tia vai esperar você. Um segundinho, hein? Passou um segundo. Olha que legal. Aqui no Barco dos Sonhos, o autor é o Rogério Coelho. E você sabia que ele levou 7 anos para escrever esse livro? Olha que ele ficou pensando, ele criava, ele recriava, ele imaginava. E aí surgiu o livro. Sabe como o Rogério Coelho, que é o autor, sempre vem aqui, normalmente embaixo do tema, Tá vendo? Rogério Coelho, O Barco dos Sonhos é o título do nosso livro. Esse livro, ele teve a ideia um dia de inverno cinzento. Ele foi passear na beira da praia. Olha, quando ele olhou aquela imagem do mar lindo, mas tão cinzento, porque estava inverno, meio frizinho, e ele viu os filhos dele brincando naquela beira de mar, ele começou a imaginar ideias para esse livro. Só que ele diz que ele ficou trabalhando, remontando, fazendo, refazendo, que levou 7 anos. Mas sabe o que me chamou a atenção? Que se ele estava um dia passeando e teve essa ideia de fazer esse livro, você que gosta pode ser um grande autor de livro, sabia? Você pode trabalhar a sua imaginação numa atividade que você faça na escola, numa atividade que você faça num passeio, mas para isso você precisa escrever ou desenhar e registrar aquele momento. E quem sabe um dia você não coloca esse livro pra frente e aí você pode ser uma grande autora ou um grande autor de livro.
Isso é muito legal, ó. Vai pensando nisso quem gosta, hein? Tá bom? Então vamos lá, ó. O Rogério Coelho levou cerca de 7 anos para construir esse livro. Ele é bem legal, ele é bem simples, mas é lindo. Você vai olhar aí no seu livro junto comigo, ó. Nós estamos na primeira capa, ok? Na primeira aqui, ó, página do livro. A gente tem também uma coisa muito legal. O Rogério Coelho, que é o autor do livro, foi tão legal, tão bem naquilo que ele escreveu, que ele ganhou um prêmio. Tá aqui em cima, você pode ver aí, ó. Ele ganhou o prêmio Jabuti em primeiro lugar das ilustrações. Quando você abrir o livro, você vai ver que as ilustrações são lindas. As linhas, os desenhos, tudo a ver com uma realidade que te leva a sonhar. Por isso, o nome do livro é O Barco dos Sonhos, ok? Então vamos abrir o livro pra gente ver como é. Olha que legal, ó. Quando você abre o livro, você já tem essa imagem, olha, de um oceano, ok? Ó, você já tem essa imagem azul, ó, abre até mais aqui, ó, dando uma ideia de um oceano, né? Porque a gente está trabalhando O Barco dos Sonhos. Ó, aqui de novo nós temos a editora Piá. Tá vendo aí? Ó, que legal. Pega o seu livrinho, hein? Nós temos o Rogério Coelho. Nós temos o título. E aqui, ó, nessa capinha aqui, a gente tem uma dedicatória, ó. Ele faz uma dedicatória, porque todo livro tem uma dedicatória para quem o ajudou, para quem o incentivou. E aqui ele dedica algumas pessoas, ao pai, ao amigo, ok? Então aqui é uma dedicatória. O livro só está começando, mas já tem umas imagens aqui de umas gaivotas bem legais, ó. E aí já dá ideia do que vai ter dentro do livro, ok? E a gente não pode esquecer, antes de iniciar o livro, olha aqui, ó. Lembra do que é isso aqui? Aqui no final? Ó, código de barra. Um resumo do livro é o quê? A contracapa, a gente estudou isso em português, ou a quarta capa do livro, vocês lembram? E aí a gente tem, ó, a Marta Moraes da Costa falando um pouquinho sobre o livro. Como o livro é legal, como é importante você obter o livro para trabalhar a imaginação, para trabalhar, né, a questão da ilustração, você observar e você viajar. É um livro muito legal, hein? É para você viajar. Vamos lá, no livro, para a gente observar que hoje é só a apresentação do livro. Mas olha só pra gente aqui, hein? Eu quero um desenho bem bonito daquilo que representa o livro pra você. E você vai postar lá no nosso grupo do WhatsApp, ok? E a tia depois vai fazer um videozinho com todas as fotos. Ó, quero ver isso, hein? Vamos lá. Aqui nós temos, ó, o início, falando do oceano. Olha aqui, ó, mostrando, ó, tudo que tem no oceano. Bússola, né? Mapas. E a história, eu vou só iniciar, hein? No final você vai fazer essa conclusão dessa história, porque é uma imaginação, ó. Olha como começa, olha os traços do livro, que coisa linda. Olha as imagens, olha o pássaro, que gracinha. Ó, o senhor está deitado na sua cama, tranquilo. A história vai falar desse senhor, que ele tem uma casa na beira do mar. E ele passa dias ali. Ele é alguém que gosta, né, de imaginar, de passear, de trabalhar. E ele vai, né, ali naquele lugar onde ele está, ele vai trabalhar bastante a sua imaginação. Afinal de contas, né, ele mora sozinho. Ele vive com os pássaros ali perto do mar. Então ele tem muitos mapas dentro da sua casa, muitos sonhos. E você vai ver isso mais na frente. Ó, aqui, ó, você pode observar a casa dele, ó, os óculos, tudo muito bem feito. Olha que desenho lindo. Você vai olhar essa capa uma por uma, bem devagar, ok? Ó, essa história vai falar desse senhor que mora nessa casa. Olha que casa linda, na beira do mar. Esse senhor, ele está olhando pela janela. Olha aqui, ó. De repente,
aparece essa garrafa misteriosa. Ele vai correndo para o mar. Ele vai atrás dessa garrafa pegar essa garrafa. Quando ele pega essa garrafa, e a gente vai ver todas essas cenas aqui no livro, quando ele pega essa garrafa, ele leva para casa para ver o que tem dentro. E vou te falar, você sabia que antigamente as pessoas colocavam mensagens na garrafa para poder enviar para outras pessoas? Porque não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, as mensagens eram enviadas por garrafa. Você sabia disso? No mar. Até a pessoa achar um pedido de socorro, alguma coisa assim. Então ele começa, ele pega essa garrafa, dentro dessa garrafa, olha que linda essa cena, ele sentado, olhando o papel em branco, olha o pássaro falando com ele, ó, essas notas musicais é sinais de que o pássaro está falando com ele. O pássaro pega um lápis, ó, tá vendo aqui, ó, a caixa de lápis? O pássaro pega um lápis e entrega na mão desse senhor. E ele começa a escrever dentro desse papel em branco, ó. Olha aqui ele escrevendo. Essa cena também é uma cena muito legal. Ele com a luminária acesa, escrevendo. E olha quantos mapas. Olha como esse homem é conhecedor, porque tem muita coisa legal aqui, ó, que mostra que ele é alguém que entende das coisas, bastante livro, mapas. Então ele começa a escrever, ele começa a desenhar, ó, tá vendo aqui a casa dele? E olha o que ele desenha. Gente, que coisa maravilhosa! Olha o barco que ele desenha. Então a história vai falar desse senhor que encontra essa garrafa e desenha esse barco. E o que acontece depois, tia? Sabe o que acontece depois? Ele coloca a garrafa no mar novamente, ó. A gente vai ver aqui, ó. Ele volta pro mar, coloca a garrafa, você tá vendo? Ó. E aí a garrafa vai embora. Então, a gente tem a primeira parte do livro. E se você observar, o livro começa a ficar mais azul, dando uma ideia de continuidade, mas também de uma outra história. E aí, quando a gente vira a página, que o Senhor está sossegado na sua casa, já jogou a garrafa no mar, de repente, ó, aqui o Senhor na sua casa, a garrafa está no mar, a noite já chegou, de repente vai aparecer a cidade. E aí a segunda parte da história. A primeira é essa, o Senhor que encontra a garrafa, faz um desenho, coloca na garrafa e joga ela no mar. Será que alguém vai encontrar essa garrafa? É isso que vai acontecer. Lá na cidade, um menino muito bonito recebe, ó o menino aqui, recebe uma carta. Ó que legal. Ele recebe uma carta. E adivinha o que tem dentro dessa carta? Ó, dentro dessa carta tem, vou mostrar pra vocês, a imagem que o Senhor fez. E o gato dele do lado pega o lápis e eles começam a desenvolver o desenho do Senhor. Só que eles não sabem que esse desenho é daquele Senhor que a gente conheceu no início da história. E olha que ele começa a desenhar. Ele começa a desenhar e olha o que ele desenha. Ele e o gato, ó, no barco que o Senhor desenhou, eles imaginando uma viagem. Só que a gente não tem o nome do Senhor e a gente não tem o nome do menino, nem do gato e nem do pássaro. A gente tem 4 personagens nessa história sem nome. E quem vai dar o nome pra eles? Vocês vão dar o nome. Lá no grupo a gente vai colocar. Eu vou colocar a pergunta. Qual é o nome do Senhor que você escolheu? E aí a gente vai ver qual é o nome do menino, qual é o nome do gato, qual é o nome do pássaro. Vocês que vão dar o nome para eles, ok? E isso também vai estar no desenho que vocês vão fazer sobre o livro. E aí no desenho tem que ter o senhor com o nome, tem que ter o gato, tem que ter o menino, tem que ter o pássaro, os 4 personagens. E para cada um deles tem que ter um nome. Depois tira a foto e manda pra tia, tá bom? Então o menino encontra a garrafa, faz o desenho lindo. Olha como é que a imagem desse desenho é maravilhoso.
trazendo essa questão da ilustração, do sonho, trazendo essa questão da aventura. Então o que acontece? O menino coloca, ó, olha onde ele coloca o desenho, em cima da cabeceira da cama e vai dormir. E de repente, o que acontece? Ele começa a sonhar. Ele começa a sonhar que ele está no barco, está viajando naquele barco, e aí ele encontra, nessa viagem, ele encontra o Senhor do início da história. E aí que a gente pode trabalhar a nossa imaginação. Quem é esse menino? Quem é esse Senhor? Será que eles não se conheciam e vão se conhecer agora? Ou será que eles já se conheciam? Será que é o avô e o neto que estão se encontrando e a mensagem vai juntá-los? E aí você vai trabalhar a sua imaginação nessa linda história, ó. O senhor, o menino, eles se encontram, ó que legal. Tá vendo? E ele com o desenho na mão, com a carta, com o desenho do senhor. E aí no finalzinho a gente tem, ó, o menino entregando a carta para o senhor e depois ele indo, ó, deixa eu passar a página aqui. Ele indo embora, abraçando o Senhor. Será que ele ficou? Será que ele foi embora? Será que os dois foram felizes para sempre? Tudo isso você vai usar a sua imaginação para essa história, ok? Então você vai fazer um desenho ilustrando essa atividade e depois você vai fazer um texto contando a história. Um texto pequeno, pode ser até de 5 linhas, tá? E aí você tira a foto e manda pra tia, ok? Olha que legal! Finalizando aqui, ó, a gente tem o desenho que representa toda essa história. Ó, esse é o nosso livro que nós vamos estar trabalhando ele esses 3 dias, tá bom? Pegue o livro, use e, ó, trabalhe a imaginação, porque a aventura vai começar. Um grande beijo, ó. A tia tá com muita saudade e até a próxima aula.